Buenas, meu povo, aula sobre propaganda eleitoral. O que mudou na propaganda eleitoral e o que deixou de mudar? Toda mini reforma eleitoral, ela sempre vai abordar algo sobre propaganda eleitoral, né? Sempre estão mudando uma coisa ou outra, criando, autorizando, vedando, enfim. E até porque nós temos aí no transcorrer do tempo, né, a questão da internet, antigamente não tinha, então a coisa vai mudando, o mundo vai se alterando e aí a forma de fazer mídia, né, ela também é mutável. Mas enfim, o que nós temos então de novo trazido aí pela mini reforma 2017 e que é aplicado então à eleição 2018? Vamos lá, artigo 36, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 36A, que fala sobre a tal pré-candidatura. Eu vou falar num vídeo próprio, vamos trabalhar um pouquinho mais essa ideia que, apesar de não ser novidade, né, a pré-candidatura ela já vem nos acompanhando aí por duas eleições, mas o povo tem um medo olha, impressionante como tu fala para o pré-candidato, digo, olha, o senhor pode fazer um Facebook, o senhor pode se declarar pré-candidato, o senhor pode fazer uma mídia social, o senhor pode fazer uma reunião, né? O senhor pode fomentar, e inclusive a partir deste ano, o senhor pode, a partir de 15 de maio, organizar uma sistemática também para arrecadar valores. Então nós estamos cada vez mais pendendo para a eleição americana, né? Trazendo a figura do pré-candidato. Obviamente que já existe essa possibilidade no artigo 36A, e nós vamos falar um pouquinho sobre o 36A num vídeo à parte, tá? Porque é muito interessante e assim, desconhecido pelos próprios legisladores, né? Pelos próprios deputados que serão candidatos aí a muitas vezes a reeleição. Bom, o que eu tenho de alteração para a propaganda eleitoral 2018? O artigo 36 é o artigo que começa então falando sobre a propaganda eleitoral e, repito, ela não mudou, né? Ela permanece a mesma previsão do calendário de 2015, ou seja, eu só posso pensar em propaganda eleitoral a partir de 15 de agosto do ano da eleição, ou seja, a propaganda eleitoral em si começa no dia 16 de agosto de 2018, tá? Que a norma é clara, como diz Arnaldo César Coelho, a partir do dia 15, ou seja, a partir do dia 15 quer dizer que eu posso fazer campanha eleitoral, propaganda eleitoral no dia 16 de agosto até muitas vezes o dia da eleição, tá? Muito bem. Nós temos a alteração do parágrafo 2º que diz assim: não será permitido qualquer tipo de propaganda política, tá? Então, já que nós tratamos sobre esse assunto, há uma diferença gritante, tá? Porque propaganda política é o gênero que tinha como espécie, tá? A propaganda partidária, que foi extinta esse ano, ou seja, a partir do ano que vem nós não teremos mais propaganda partidária. Nós temos a propaganda eleitoral, nós temos a propaganda intrapartidária, esta ainda existe, tá? Intrapartidária, que é aquela situação das prévias, né? Que é antes da convenção. E nós temos a propaganda agora institucional, de responsabilidade do TSE, tá? Inclusive houve alteração na propaganda institucional, assim como houve alteração na propaganda partidária eleitoral. O que nós temos hoje? Não existe mais, a partir do dia 1º de janeiro de 2018, a propaganda partidária, tá? A propaganda eleitoral, ela é feita a partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, ou seja, 2018. A propaganda intrapartidária é feita nos 15 dias que antecedem as convenções, tá? Isso não mudou ainda, isso permanece. E nós temos aqui, nos meses correspondentes, até mesmo antes da eleição, dias antes da eleição, a propaganda institucional que o TSE vai ocupar para fazer aí um fomento para a participação das mulheres, hoje jovens e comunidade negra, né? E também informar os eleitores sobre o trâmite, né? Sobre o pleito em si.
tá? Então nós temos esses quatro espécies: partidária, eleitoral, intrapartidária e institucional. Lembrando mais uma vez que a partidária caput não existe mais, tá? A partir de 2018, até finalzinho de 2017, ainda teremos propaganda partidária no rádio e TV. Joia? Então o que foi exatamente essa alteração, né? Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e TV. Então assim, hoje nós podemos ter propaganda paga na internet. No rádio e TV ainda permanece essa proibição, tá? Então é isso que eu chamo a atenção de você, ó. A propaganda paga, ela está autorizada na internet. No rádio e na TV, nós não temos mais essa, nós temos ainda a proibição, né? Então fica bem claro, se cair numa possível prova, ou até mesmo você que vai querer fazer campanha, não me vai querer pagar a rádio e TV, que isso não pode. Autorizou a mídia paga, né? A propaganda eleitoral paga. Sim, na internet, né? No Facebook, Instagram, Google, tudo bem. Agora, a rádio e TV ainda permanece propaganda eleitoral gratuita, tá? Beleza? Vamos então para o 36A, que houve então uma pequena autorização na 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato e os seguintes itens. Ou seja, o tal do 36A é o artigo incorporado em 2015, né, definido em 2015, que trata da tal da pré-candidatura, tá? Então, a pré-candidatura hoje está expressa no artigo 36A, que, repito, eu vou falar de forma separada num vídeo próprio, tá? Que todo mundo tem muita dúvida na pré-candidatura, o que pode e o que não pode fazer. Mas, assim, incorporamos em 2017, olha aqui, ó, mais uma situação que é possível fazer e não teremos problemas com a Justiça Eleitoral. Ou seja, campanha de arrecadação prévia de recursos. Se eu autorizo a partir, né, aquela famosa vaquinha feita pela NET, né, a partir do dia 15 de maio de 2018. Se eu autorizo lá na parte da arrecadação a questão da possibilidade de arrecadar, é lógico que lá embaixo no 36A eu não posso enquadrar isso como uma propaganda antecipada, né? Então, eu posso hoje fazer a arrecadação a partir do dia 15 de maio e isso, repito, não vai ser enquadrado como uma propaganda antecipada, logo é possível dentro da famosa pré-candidatura, tá? É mais um dos itens que está, então, dentro do 36A, beleza? Então, meu amigo, tu pode sim falar, eu sou candidato a presidente da República, ir para programa de TV, ir para programa de rádio, falar sobre propostas, digo, olha, eu sou presidente da República, sou contra o armamento, sou a favor do aborto, blá, 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 entendeu? Pode, inclusive, fazer reuniões, né? Desde que não haja pedido explícito de voto. Isso é que não pode. Então, pessoal, e temos uma vasta, né? Agora colocamos mais um item de situações que podem ser feitos, situação que pode ser feita e não é enquadrado como propaganda irregular, tudo para trazer uma noção de pré-candidatura. Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, repito, num vídeo próprio, tá? Continuamos aqui, falando do 36A, agora falando do 37. O 37 vai trazer para nós, a partir de agora, de fato, na espécie, o que é que mudou na questão da propaganda eleitoral. É assim, ó. 37 fala assim, nos bens de cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público e também naqueles que a ele pertençam, ou seja, bens públicos ou que dependam da permissão do poder público e no chamado bem de uso comum, tá? Se tu não sabe, isso é um Instituto de Direito Civil, tá? É um Instituto de Direito Civil muito comum agora na propaganda eleitoral. Então, assim, bens públicos, obviamente, que é prédio público, ponte, né? São situações de obras públicas, terrenos públicos. E bem de uso público é aquele bem particular, porém de acesso público, ou seja,
igreja, cinema, restaurante, enfim, são situações, por mais que sejam bens privados, são de uso comum e tem a mesma proibição do bem público. É isso que o 37 está falando, tá? Para ficar bem claro sobre isso. Enfim, então nos bens públicos e de uso comum, inclusive daí até enumera, né, para aquele camarada que não sabe o que é, ponte, poste, né, viaduto, passarela, enfim, parada de ônibus, né, é vedada a vinculação de propaganda. Então, há muito tempo já se proíbe a propaganda em bem público e de uso comum, tá? Inclusive a pichação, inscrição de tinta, exposição de placa, estandarte, faixa, cavalete, boneco, ou seja, meu amigo, desde 2015 nós temos uma questão de cortar toda e qualquer propaganda de rua, tá? Tu vê ali que não pode nada, né? Faixa, cavalete, boneco, pintura de muro, então isso não existe mais. Parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º eu quero que tu lembre dele, porque nós vamos voltar várias vezes no parágrafo 1º. E é onde eu trago a punição para aqueles que desobedecem, né? Aqueles que colocam uma propaganda eleitoral no lugar que não deveria. Por exemplo, um bem público, um bem de uso comum, né? Enfim. Então, a veiculação da propaganda, nesse caso, vai gerar para o responsável, após a notificação, a restauração do bem e, caso não atendido no prazo, caso não atendido no prazo, a multa de 2 a 8 mil. Então, nós temos duas situações na questão da propaganda irregular na rua. Primeiro, você notifica o cidadão, ele vai restaurar o bem, ele vai então retirar a propaganda e vai restaurar o bem. E se não fizer isso no prazo, aí sim, e somente aí, vai ocorrer então a questão da multa, tá? Então a multa é um segundo momento, não é direto. A vinculação da propaganda em desacordo, sujeito responsável, após a notificação e comprovação, a restauração do bem e, caso não cumprida, no prazo, né, a aplicação da multa de 2 a 8 mil reais. Percebe que isso aqui é antigo, antigão, isso aqui é lá 2006, tá? Então essa punição já existe há muito tempo, tá certo? Muito bem. Eu falo muito tempo que o eleitoral muda de 2 anos, então qualquer coisa de 2006 para nós é muito antigo, né? O pessoal de outros ramos do direito fala, mas 2006 era ali, né? 10 anos atrás. Mas enfim, no eleitoral muda-se a cada 2 anos, então uma coisa que permanece aí desde 2006, uma década, para nós é muito tempo. Enfim, cuidado com isso, porque essa punição é para aqueles que desobedecem o caput, ou seja, colocar uma propaganda num bem público ou até mesmo colocar uma propaganda num bem de uso comum. Igreja, cinema, restaurante, estádio, né, ginásio, colégio, então são bens privados, porém de uso público. Tá? A propaganda não pode, não é vedado, não tem como fazer. A multa, restauração e multa de 2 a 8 mil. E aí eu quero te levar uma informação bem tranquila. Olha só o que acontece com a questão dos bens particulares desde do início, né, desde 97, até a questão do ano passado e esse ano, das campanhas de 2016. Bens particulares, né? Pode ser feito, então, não precisa de licença municipal, não precisa de licença da Justiça Eleitoral. Pode ser feito, então, a fixação de faixa, cartaz, pinturas e inscrições. Isso aqui era feito, olha, o que eu pintei de muro na minha época, né? Aqueles muros bonitos, né? O pessoal fazia aqueles muros e hoje não pode mais muro, né? Isso aqui era o que estava previsto, ó. Então, em 2009, nós retiramos, né, a questão nós colocamos uma limitação, digamos assim, na questão das pinturas e faixas, né? Em 2009, já que nós proibimos o outdoor, nós colocamos que essas faixas, placas, cartazes, pinturas, inscrições poderiam ser feitas nos bens particulares, lembrando que aqui estamos falando de bens particulares, tá? Desde que não se equiparasse a outdoor, ou seja, até 4 metros quadrados. Em 2015, olha só o que aconteceu. Falando ainda em bens particulares, ó, é o mesmo parágrafo, tá? Só estou trazendo aqui a evolução. Independente da obtenção da licença, seja do município ou da Justiça Eleitoral,
É possível então fazer a vinculação no bem particular, desde que seja feita através de um adesivo ou papel que não exceda meio metro quadrado e não contraria a legislação, sujeitando o infrator às penalidades do parágrafo 1º. Então, assim, nós não tínhamos aqui a punição. Em 2009 e em 2015, nós temos a punição. Qual que é a punição? A mesma aplicação do parágrafo 1º. Ou seja, nós temos aqui a punição de quem coloca uma propaganda em bem público. Então, aqueles que colocam a propaganda em bem público têm a mesma punição daqueles que colocam uma propaganda eleitoral em bem privado em desacordo com a legislação. Isso valeria até a reforma de 2017. Por quê, Franco? Porque em 2017 os nossos queridos deputados esqueceram de colocar a menção do parágrafo 1º. Ou seja, hoje eu tenho uma alteração, hoje se eu tiver alguma situação que envolva um erro de propaganda eleitoral num bem privado, eu não tenho punição. Eu voltei à época do texto original, que eu te provei que no texto original da lei não tinha punição, né? Já em 2009 e 2015, nós colocamos algumas regras, né? E colocamos lá, desobedecida essa regra, aplica-se o parágrafo 1º, ou seja, orienta-se, pede para retirar, e se não retirar, multa no cidadão de 2 a 8 mil reais. Isso que está escrito. E aí eu volto para você para te provar, ó, que em 2009 nós temos essa previsão, em 2015 nós temos essa previsão e em 2017, ó, o que está valendo hoje para a eleição 2018. Diz assim, ó, parágrafo 2º. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares. Seco, como o vinho tinto da serra. Seco, tá? Ou seja, não cabe propaganda eleitoral em bem público, ponto. E também não cabe em bem particular, exceto o de bandeiras ao longo das vias, desde que sejam móveis, né? Eu vou provar para você o que é móvel, e não dificulta o andamento do trânsito de pessoas e veículos, tá? Isso aqui é uma coisa nova. E o inciso 2º, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e, pasme, janelas residenciais. Hoje eu tenho uma limitação que não pode placa, não pode muro, não pode faixa, não pode qualquer adesivo, tem que ser um adesivo plástico e tem que ser na janela, tá? Não pode ser na porta, na parede, tem que ser na janela. E desde que não passe de meio metro quadrado, tá? É isso que nós temos. E aí eu vou, obviamente, para os outros parágrafos e tu pode procurar, tu não vai achar no parágrafo 2º a menção ao parágrafo 1º. Tu não acha, tá? Ou seja, volta como se fosse o texto originário, ou seja, sem multa, sem sanção. Então, repito, se hoje eu tenho um regramento novo para a propaganda de rua, né, que na rua o que se pode? No máximo aquele cavalete, por mais que não fale aqui da questão das mesas, né, não cavalete, da questão da mesa, a mesa para santinho ainda é possível, mas também a questão das bandeiras, né, ao longo das vias, desde que não atrapalhe o tráfego de pessoas ou de veículos. Pronto, isso aí tudo bem, manteve então a questão das bandeiras no longo das vias, né? E, obviamente, a questão da mesa para distribuir santinho, desde que móvel, desde que seja colocado das 6 às 22 horas, tanto a mesa quanto a bandeira, tem que ser recolhido à noite. Mas o que me causa estranheza é a definição. Primeiro, que não posso, então, eu só posso colocar no bem particular, um adesivo plástico, né? Não cabe placa, não cabe mais nada,
tem que ser um plástico na janela, tá? Olha o detalhe, que não passe, não ultrapasse então o meio metro quadrado, beleza? Tomar um cuidado com isso. Franco, se eu colocar uma placa no meu imóvel particular, coloquei uma placa do candidato, o que vai acontecer? Não sei, porque não tem mais aplicação do parágrafo 1º, ou seja, não há mais multa para quem desobedece a propaganda de rua em bem particular. Olha, é brincadeira o que esses camaradas fizeram. Tá? Passam um ano inteiro com a possibilidade de discutir uma reforma política, uma reforma eleitoral, e chega a dar vergonha quando tu pega um texto desse. Tá? Enfim, esperamos que na reforma de 2019, porque vai haver, né, tenhamos um Congresso mais tranquilo, não votando impeachment, né, não votando, enfim, reformas contundentes, mas que tenha pelo menos uma atenção maior na questão da redação dessas leis eleitorais, que interfere, né, na própria campanha deles, tá certo? Enfim, eu não sei como que vai fazer, não sei como é que o TSE vai interpretar essa questão da falta de punição para aqueles que desobedecem, então, a normativa quanto à propaganda eleitoral no seu bem privado. Tá? Vamos aguardar aí como é que vai ser resolvido. Mas é uma baita de uma defesa para aqueles que irão fazer, então, a advocacia eleitoral aí dos seus candidatos. Tá? Muito bem. Voltamos para a questão que fala da propaganda, né? Repito, então, hoje é isso que está autorizado, a bandeira, né, nas vias, desde que móveis, o adesivo plástico de meio metro quadrado, né, no caminhão, moto, bicicleta, enfim, e também nas janelas residenciais. E se não obedecer, meu amigo, boa sorte, você vai saber o que vai acontecer contigo. Bom, o parágrafo 6º, eu quero provar ainda que, mas Franco, o parágrafo 2º aqui, o segundo inciso 1, só falou das bandeiras. Tudo bem, meu querido, mas o parágrafo 6º, ele ainda está vigente, tá? E lá no parágrafo 6º, eu autorizo as mesas e as bandeiras, tá certo? Ou seja, as mesas e as bandeiras das 22, das 6 às 22 horas, beleza? Tranquilo? 100%? Então, fique tranquilo que as mesas ainda estão previstas, tá? Artigo 38 fala assim, independe de obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a vinculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folheto, adesivo, volante e outros impressos, quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação. Pessoal, o pessoal me pergunta muito assim, precisa da autorização da Justiça Eleitoral para fazer santinho? Posso fazer? Não precisa pedir autorização para o município. Por que eu chamo município? Porque quem cuida da mídia, da propaganda, da poluição visual da cidade é a prefeitura. Então, é de competência do município. Por isso que o pessoal pergunta muito e deixa bem claro na legislação. Não precisa de autorização do município e não precisa da autorização da Justiça Eleitoral para que se faça, então, a impressão desses folhetos, desses santinhos, né, desde que siga, obviamente, o que está previsto na lei. Tá? Muito bem, voltamos para o 38, só para dar um aviso. O seu parágrafo 3º diz assim, os adesivos que trata o caput, né, poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros até 40 centímetros, ou seja, 40 por 50, né? É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados na extensão total do para-brisa, né? No para-brisa traseiro, obviamente, e outras posições até o limite que fala o parágrafo 3º. Aí eu te pergunto, olha a pergunta que eu vou te fazer. Vamos colocar adesivos em veículos. Posso envelopar todos eles? Todo ele? Não, eu não posso envelopar todo ele. Mas qual é a medida do meu adesivo do carro? Eu vou seguir o parágrafo 4º ou eu vou seguir o meu parágrafo 2º? Inciso 2, porque o segundo fala, pode adesivo nos veículos, caminhões, motos, até meio metro quadrado. E aí, meu amigo, é meio metro quadrado ou eu vou lá embaixo e coloco 30 por 40? Mas tem diferença, Franco? Claro que tem, meu amigo. 50 por 40 dá
dá 0,2 metro quadrado. Aqui embaixo é 0,2. Lá em cima é 0,5. E aí, aplica o quê? Olha, mais uma proeza do nosso querido Congresso Nacional, né? Que naquele afã, 3 horas da madrugada, todo mundo queria ir embora, votando um texto que não sabia nem o que estava escrito, para a eleição deles mesmos, é isso que me apavora. Coloca uma situação que daí os operadores do direito, né? Advogados e ministros, desembargadores, juízes, promotores, enfim, deverão determinar a interpretação do TSE. Eu acho que isso vai ser regulamentado por resolução. Nós aguardaremos aí as resoluções que estão saindo no final do ano, no máximo até o dia 5 de março. O TSE precisa publicar todas as resoluções que nortearão a eleição de 2018, mas eu acho que vai permanecer, né, o entendimento do parágrafo 2º, 2, que também é específico, é o mais novo, né, 2017, e nós colocamos então um adesivo de até meio metro quadrado e não de 0,2 metro quadrado no carro, tá? Então vai aplicar o parágrafo 2º, 2 e não se aplica o parágrafo 4º, tá? Se tu não entendeu ainda, olha só, nós temos aí duas previsões para a mesma situação. Aqui fala de veículos, tá? E fala em meio metro quadrado. E aqui fala também de veículos, só que aqui fala na dimensão menor, que é 50 por 40, que dá, no caso, 0,2 metros quadrados. São detalhes, besteiras, né, que poderão gerar algum transtorno no dia da campanha, tá? Bom, chamada a atenção, vamos avançar. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral no recinto aberto ou fechado não depende da licença da polícia. Então, mais uma vez, né, isso aqui vale para debate, inclusive, reuniões, comícios. Tu não precisa de autorização, tu simplesmente vai informar, vai avisar que haverá o evento, né? Mas não precisa de autorização da polícia, da prefeitura, da autorização do juiz eleitoral, tá? Simplesmente vai informar. Bom, esse é o artigo 39 e nós temos aí o parágrafo 5º. Nos constitui crimes, né, no dia da eleição, olha aqui, ó. Constitui crime no dia da eleição, punível com uma DET de 6 a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço, mais a multa de 5 a 15 mil FIR, as situações descritas abaixo, e uma delas foi alterada esse ano, né? Nós temos aqui, ó, uma das situações bem importante, mas muito importante, presta atenção aqui, a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos da internet, né? Ou seja, podendo ser mantido o que já tinha. Olha, a única propaganda eleitoral que pode ser feita no dia é a propaganda da internet, porque não tem como tirar tudo, né? A regra é assim, algumas propagandas valem até a antevéspera, outras propagandas valem até a véspera, mas a única propaganda que vale no dia da eleição é a propaganda postada na internet. O que nós proibimos, inclusive, colocamos como crime. Crime, punido aí com uma detenção de 6 a 10 meses, uma social alternativa. Mais uma multinha aí de 5 a 15 mil FIR. A publicação de novos conteúdos no dia da eleição. Então eu não posso fomentar, não posso publicar novos conteúdos no Face, no site, enfim, no dia. Tomem cuidado com isso, pelo amor de santo Deus, tá? Tomem cuidado com isso. Não se publica nada e, principalmente, não se faz o tal do impulsionamento no dia da eleição. Isso não é só uma infração eleitoral punida aí com multa, isso é crime eleitoral, tá? Então, cuidado com isso, que é uma nova modalidade de crime criada agora com a mini reforma de 2017, beleza? Tranquilo? Não se proibiu a propaganda na internet no dia. O que se proibiu, repito mais uma vez, é a publicação de novos conteúdos e o impulsionamento, tá, dessa propaganda no dia da eleição. Beleza? 100%, moçada? Então vamos lá. Parágrafo
11, né? É permitida a circulação de carros de som e mini-trios. E aqui nós tivemos uma radical, né, decisão, colocando a possibilidade de carro de som e mini-trio apenas, né, apenas para acompanhar caminhadas e passeatas e durante os comícios. Então aqui, ó, basicamente eu extirpei a situação dos carros de som, né? Lembrando que eu não estou falando aqui de outros veículos, mas carro de som e mini-trio até 80 decibéis, tá certo? Aquelas motinhas lá vão ficar circulando, né? Aquelas coisinhas que ficam até acordando 8 horas da manhã. Mas carro de som e mini-trio, tá? Medido até 80 decibéis, só podem acompanhar carreata, passeata e comício. Pasme, ainda existe comício, tá? Hoje os comícios foram trocados por reuniões fechadas, né? Aquela reuniãozinha que o candidato vai lá, o candidato ele engorda 15 quilos porque ele faz uns 15 jantares, uns 20 almoços, né? Tem que chegar lá, dar uma petiscada. Então os grandes comícios, na verdade, fazem um comício de abertura, um comício de fechamento e acabou. Hoje o point da coisa está na mão, né? Que é a propaganda na mídia, na internet, e aquelas pequenas reuniões que você faz dentro da empresa ou dentro da casa familiar, é isso que está sendo feito e o comício, por mais que seja autorizado, está sendo pouco aplicado. Muito bem. Voltamos então, proibiu-se o carro de som, né? Apenas para acompanhar as caminhadas, passeatas e comícios, né? E vamos para o parágrafo 3º e fala assim: o alto-falante ou amplificadores, obviamente, estão autorizados. Tomar cuidado que nós não podemos utilizar isso, né, até 200 metros em alguns locais, por exemplo, locais públicos, né, sede dos poderes, igrejas, bibliotecas, enfim. Há uma certa limitação. Eu posso usar isso das 8 às 22, né, esses alto-falantes e amplificadores. Eu coloquei isso aqui só para te chamar a atenção para o artigo 46, tá? O artigo 46 ele sofreu uma alteração que está colocada aqui. E o que nós tínhamos antes? Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, né, ou no horário definido em lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão dos debates, tá? Então, cuidado com o artigo 46, porque antigamente, né, na sua redação originária, podia participar dos debates, e o assunto muito importante agora, que falava qualquer candidato de qualquer partido que tinha uma representação na Câmara. Ou seja, se o camarada tinha representação na Câmara, tinha lá um deputado, ele deveria ser convidado para o debate, tá? Lembrando que o debate ele é transmitido de forma facultativa, tá? Pela TV e rádio. Em 2015, tá aqui, ó. Em 2015, o que nós tivemos? Em 2015, os debates, eles ganharam uma reforma dizendo assim, ó, eu só tenho a obrigação de convidar aqueles partidos, né, que tem lá pelo menos 10 candidatos, 10 deputados, ou seja, são superior a 9 deputados. Ou seja, Franco, quem eu devo e quem eu posso convidar? Na questão do debate, em 2015, eu só tenho que convidar aquele partido com 10 ou mais deputados federais, tá? Esse número em 2017 caiu pela metade. É só isso que mudou na questão dos debates, tá? Ou seja, o que nós temos hoje em 2017 na questão do debate? Primeiro, mantemos a facultatividade das emissoras, elas não estão obrigadas a criar debate, enfim, fazer debate. Segundo, existe sim debate para majoritário e proporcional. Eu sei que não é comum, e como não é comum, o pessoal acha que não existe, mas existe debate para proporcional, né? Lembrando que um candidato a proporcional não pode aparecer em 2 debates da mesma emissora, mas existe sim. Mas a grande alteração foi que nós não temos hoje que convidar aqueles partidos com mais de 9, né? E sim com no mínimo 5. Hoje, então, a questão do debate, só vou resumir para você que é importante, ó.
Se o teu candidato, por exemplo, é de um partido, né, assegurada a participação dos candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional de no mínimo 5, então de forma obrigatória, obrigação com 5 deputados, tá? E de forma facultativa, aí sim até 5, ou seja, de 0 a 4 deputados. Mais de 5 deputados, aí eu tenho que convidar o candidato para o debate. Até 4 deputados, ou seja, de 0 a 4, eu vou convidar aquele candidato se eu quiser. E quem sou eu? Eu sou a Rádio TV, tá? A operadora do rádio e da TV. Por conveniência, né? Lógico, por exemplo, aconteceu aqui na minha cidade, tínhamos um candidato a prefeito de um partido que não tem deputado federal, ou seja, né, naquela época eram 9 deputados, hoje são 5. Então, é óbvio que ele, sendo um candidato a prefeito e estando em segundo colocado nas intenções, uma TV, um rádio não vai fazer um debate e deixar de convidar o segundo colocado, mesmo, né, que ele não seja obrigado a chamar. Então, muito é da oportunidade e conveniência da TV. Mas o que a lei deixa claro? TV e rádio, tu vai fazer debate? Sim. Vai transmitir o debate? Sim. Então, assim, candidatos cujo partido tenha 5 deputados federais é obrigado à participação, ou seja, é obrigado a convidar a participar. Agora, candidatos cujo seu partido não tenha deputado federal ou tenha até 4 deputados federais, aí você, Rádio TV, convida se quiser. Entendeu? Então estamos sempre valorizando, essa aqui foi uma conquista aí dos pequenos partidos, mas estamos valorizando aquela situação do partido ter representação mesmo, não um partido pequeno, ou seja, toda a sistemática atual está para o enxugamento dos partidos, né? Nós temos aí querendo chegar em 2022 a 6 ou 7 partidos, quando muito. Bom, entendemos a questão do debate, né? Vamos prosseguir aqui que o tempo urge, né? Falando um pouquinho mais sobre o que pode e o que não pode, o artigo 49 fala assim: se houver segundo turno, né, as emissoras de rádio, então, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno, até antevéspera da eleição, farão então a questão da abertura dos blocos. Então, assim, era 20 minutos antes, no segundo turno ele caiu pela metade, hoje são 10 minutos, tá? São 2 blocos de 10 minutos. E outra alteração importante, nós não tínhamos uma data para começar as inserções. Ou seja, 48 horas a partir da proclamação dos eleitos. Mas a proclamação dos eleitos poderia demorar 1, 2, 3 dias da eleição, né? Então vamos colocar aqui, ó. A eleição foi aqui foi o pleito, né? Digamos que passou, vamos colocar aqui, 3 dias da proclamação dos eleitos. Opa, vai dar segundo turno? Então, a partir daqui, ou seja, mais 48 horas para começar a inserção dos blocos. Então, nós tínhamos uma incerteza de quando começava e quando não começava a questão. Hoje, não. Hoje, independentemente da apuração, né, vai começar, obviamente, se concluir até sexta-feira, mas vai começar a inserção dos blocos no segundo turno, que são 10 minutos hoje, não 20, a partir da sexta-feira. Então, a prova, o pleito foi domingo, né? Nós temos a semana aqui para fazer, então, a apuração, e na próxima sexta-feira começará a questão dos blocos de propaganda no rádio e na TV, tá? Uma alteração importante aí no artigo 49. Ficou claro? Beleza? Tá tenso, né? Eu sei que a propaganda eleitoral é um assunto que com muitos detalhes, só que eu preciso encerrar, né? Eu preciso terminar, falar tudo sobre a propaganda eleitoral, até porque é um assunto que envolve diretamente, né, o combate ali no dia a dia para quem trabalha com eleição. Bom, voltamos então para a nossa querida mesa. O artigo 51 foi mudado, né? Olha só, então foi mudado de novo. Hoje nós temos uma nova normativa no artigo 51.
simplesmente cortando, né? Trazendo aqui, ó, repare que aqui nós tínhamos o primeiro turno e tínhamos o segundo turno, tá? Aqui é a normativa do primeiro turno, aqui é a normativa do segundo turno, tá? Falando o quê? Mantemos os 70 minutos, tá? Em 30 e 60 segundos, entre as 5 e 24 horas, beleza? O que nós mudamos aqui? Nós simplesmente retiramos a questão do segundo turno, então nós não temos essa aplicação para o segundo turno, apenas para o primeiro turno, tá? 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita. E aqui nós tínhamos 70 minutos diários na propaganda eleitoral gratuita sendo utilizados 30 e 60 segundos, tá? Então hoje nós temos essa previsão apenas para o primeiro turno, tá bem? Porque no segundo tu sabe que isso caiu para 10 minutos. Bom, é vedada a veiculação de inserções idênticas, né? Isso permanece ainda, exceto o número de inserções for repetida e exceder o intervalo disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político, tá? Então essa simplesmente foi uma inclusão, uma redefinição em 2017. Mas o que importa mesmo é o que está previsto aqui no parágrafo 2º, diz assim: durante o período previsto no artigo 49, e aí o 49 já sabe que é o segundo turno, tá? Ou seja, durante o segundo turno, onde houver segundo turno, né, as emissoras de rádio e TV, por assinatura mencionada no artigo tal, para 25 minutos, tá? Para ser usados nas inserções de 30 e 60. Então, assim, o que nós temos hoje? Quando eu falo em segundo turno, vamos colocar assim, ó, segundo turno, eu tenho a propaganda de bloco de 10 minutos, tá? Tu já estudou comigo, já viu lá. E quando eu falo em inserção, né, que é aquela propagandinha de 30 segundos e tal, na inserções, eu tenho uma limitação para 25 minutos, tá? Então, segundo turno, houve uma queda drástica aí na questão dos minutos, beleza? Então, muito cuidado com isso. Bloco, né, no programa de horário gratuito, né, o programa eleitoral gratuito, no segundo turno, 10 minutos, e as inserções caem para 25 minutos durante o dia, né, que vai acontecer aí até o período da eleição do segundo pleito, beleza? Bom, repito, são detalhezinhos aí que vão alterar, obviamente, são importantes, né? Que vai cortar aí de uma propaganda. Eles estão entendendo que ninguém escuta a rádio TV, ninguém fica escolhendo o deputado porque escutou ele falar no rádio. Isso aí, sabe, não existe. Hoje o camarada vai ganhar na internet, na palma da mão. Por isso, repito que foi fundamental essa alteração. Eles colocaram que é possível se injetar e o candidato que contratar uma equipe boa de mídia digital vai ganhar a eleição, tá? O nosso eleitor não está na rua, ele não está escutando rádio e TV, ele está olhando para a mão, tá? Ele está olhando para o seu celular, tá? E é isso, eles entenderam isso e obviamente hoje é possível fazer então o impulsionamento, né? A mídia, a propaganda eleitoral na internet pagar, beleza? Voltamos então para mais detalhes, né? Falando aí sobre as propagandas eleitorais. A propaganda eleitoral na internet, então houve uma alteração grande, né? O 57B. Fala assim, ó, pode ser realizada a propaganda na internet por blog, rede social, sítio, né? Mensagem instantânea. A mensagem instantânea sabe que é o nosso querido WhatsApp, né? Então isso é possível também. O pessoal perguntava, mas é possível fazer propaganda via WhatsApp? Claro que sim, faça, né? É barato, de graça. Desde que o conteúdo seja gerado por candidato, partido, coligação, qualquer pessoa natural, desde que não contrate o impulsionamento. Então, atenção para o detalhe aqui. Eu posso fazer um apoio no meu WhatsApp, no meu Face para candidato. O que eu não posso? Eu, como eleitor comum, como pessoa natural comum, né? Não posso pagar, não posso impulsionar.
o pagamento dessa mídia só vai ser feito pelo partido, coligação ou candidato, tá? Então a monetização dessa mídia não é dada ao eleitor. Eleitor, repito, olha aqui, está escrito aqui, o eleitor pode, qualquer pessoa natural pode fazer campanha por blog, por rede social, Facebook, por WhatsApp, tá? Só não vai poder pagar. Ele não vai, o eleitor, ele não pode contratar, né? Ele não pode impulsionar aquela propaganda eleitoral, somente o candidato, tá? Então, muita atenção aí, oriente os seus eleitores, oriente os seus cabos eleitorais, você que é jurídico, você que vai trabalhar na técnica, é possível fazer, vai ganhar a eleição, quem ganha a eleição é quem tem uma equipe boa de mídia digital, tá? Só que o impulsionamento não é possível ser feito pelo eleitor, apenas pelo candidato ao seu partido, tá? Agora, de forma voluntária, sem impulsionar, tu pode tranquilamente autorizar, faz aqueles memezinhos, entrega aí para tua rede social, né? E eles vão divulgando aí de forma voluntária, né, aquela propaganda, beleza? Faça isso que é possível. Agora não vai, obviamente, pagar por eles ou eles pagarem por você, tá? Tranquilo? Voltamos então para a mídia. Os endereços eletrônicos, né, das aplicações devem então estar sempre registrados na Justiça Eleitoral, é o que diz então aqui o parágrafo primeiro, né? E o segundo fala assim, ó, não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear a verdade, né? Então isso aqui foi uma proteção que os congressistas fizeram, né? Para evitar aquele fake news, né? Muito falado aí pela mídia, né? Vai haver censura, blá, 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 blá. Não, então, obviamente, nós temos que proibir aquela mídia que fala que vai ser uma mídia viciosa, né? Aquele fake news que é mais para causar dano mesmo. E, enfim, tu quer falar mal do candidato? Fale, mas tu precisa dar a oportunidade do direito de resposta. É isso que entende o nosso direito, é isso que entende o TSE, né? Então é por isso que há uma previsão, obviamente, e que não se autoriza perfis falsos, né? Tanto no Facebook, em qualquer outra rede, que serve basicamente só para ou propagar inverdades ou prejudicar o candidato, tá? Muito bem, se quiser falar mal, beleza, então vamos dar direito de resposta, né? É isso que nós temos que entender. Bom, voltamos aqui. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizados pelo provedor. Então eu só posso utilizar o impulsionamento daquelas ferramentas que me são concedidas aí pela empresa que eu contratei, né? O provedor da aplicação internet que possibilita o impulsionamento pago, né, deverá contar com canal de comunicação com seus usuários, somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se e somente se após ordem judicial específica. Não tomar as providências para, no âmbito dos limites técnicos do seu serviço e dentro de um prazo assinalado, então nós não temos um prazo fixo, né, mas um prazo razoável, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral, tá? Então, assim, aqui está aquela coisa falando da censura, porque vai ficar suspenso, porque não tem um parâmetro correto. Bom, isso aqui vai ser regulamentado pelo TSE, com certeza, né? E, obviamente, cabe à empresa, Google, Face, enfim, fazer suspender aquela publicação até que se identifique o cidadão, né? E possa, então, confirmar a informação e conceder direito de resposta. E, caso notificado pela Justiça Eleitoral, e aí sim, eu posso punir essa empresa porque ela não tirou aquele conteúdo de forma que está desobedecendo, então, uma norma legal e uma decisão da Justiça Eleitoral, né? É o que prevê o parágrafo 4º. Olha, vai ser o parágrafo mais utilizado aí pelos advogados querendo retirar publicações dos Facebook da vida, né, dos Instagram e tudo mais. Então, advogado, muita atenção nesse parágrafo aí, tá? Passamos, o 5º, né, vai trazer aquela velha e boa multa para quem desobedece uma propaganda na internet, né? Aquela multa
percebe a seguinte, ó, a violação do disposto nesse artigo, sujeito o usuário, o responsável, né? Quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, então assim, o candidato só vai pagar a multa se e somente se ficar comprovado que ele tinha conhecimento daquela propaganda, tá? Então cuidado para orientar o pessoal que trabalha com essa ala, né, da campanha. No valor de 5 a 30 mil reais ou valor equivalente ao que foi pago para impulsionar. Então muita atenção, é muito caro isso aqui, ó. Então assim, não tem sabe aquela situação da multa da rua? Que a multa da rua assim, agora não se aplica mais, né? Se coloquei lá uma plaquinha num poste de luz, manda retirar, e se não retirar, aí sim se aplica a multa de 2 a 8 mil. Aqui não, aqui identificou a propaganda irregular, identificado o usuário, multa de 5 conto, tá? Multa de 5 mil aí pro bonitão lá, o que quer fazer política no Facebook. Entendeu? Então é de 5 a 30 mil, que quem vai pagar essa multa é o eleitor, né, o usuário que está divulgando essas informações. E aí, meu amigo, se for comprovado o envolvimento do candidato beneficiado, né? Então é uma coisa séria aí que vale a pena divulgar. Não é brincadeira, né? Fazer campanha no Facebook. Já vi vários pagarem multas aí por besteira, né? Simplesmente besteira, aquela briga de vizinho mesmo. Bom, o artigo 57C é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Bom, é uma vedação geral e aí eu tenho aquele velho e bom salvo, né? Excetuado o impulsionamento feito de conteúdos identificado da forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente para partidos e coligações de candidatos. Então, repito mais uma vez, quero que fique bem claro aí, hoje é autorizado a propaganda paga na internet, né? Hoje é autorizado através do impulsionamento, e você viu que até mesmo aquela questão do Google é possível, né? Na questão de buscas, mas isso só vale para partidos e coligações. Então, por favor, entenda isso, tá? Uma vez por todas. E não oriente os seus eleitores, ou você mesmo que é cidadão, não faça R$3, sabe aquele anúncio de R$3 do Facebook? 3 pila, R$3, né? Ou até mesmo valores do Insta aí, que são valores irrisórios também. Aquilo ali é ilegal, deve ser feito apenas por candidato ou partido. Tá? Se tu quer fazer a divulgação dos seus candidatos, faça, mas não pode pagar. Só isso que é proibido, tá? Toma cuidado. E olha a multa, hein? De 5 a 30 mil reais. Olha só que beleza. Voltamos. A violação do disposto, né? Nesse caso, na divulgação, volta a ser aplicado na questão da multa de 5 a 30 mil reais, né? Ou até mesmo o equivalente ao gasto no impulsionamento, tá? Simplesmente temos a mesma previsão para quem faz uma publicação paga de forma irregular, tá? 5 a 30 mil. O impulsionamento que trata o artigo, né, deverá ser contratado diretamente com um provedor, né, com sede e foro no país. Então, eu sei que o Google não é daqui, eu sei que o Face não é daqui, que o Instagram não é daqui, mas, obviamente, eu preciso contratar e colocar no contrato lá a sede do Face, da empresa, que vão trabalhar com isso no país, tá? Então, cuidado, vocês aí que irão fazer esses contratos, para que façam, então, com essas empresas com sede no país. Bom, voltando, o artigo 57.1, 57L, né? A requerimento do candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96, que trata das questões que falam da propaganda eleitoral, né? Impugnações. A Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito dos limites técnicos de cada aplicação, a suspensão do acesso a todo o conteúdo vinculado que deixar de cumprir as disposições legais, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração. Então isso vai ser regulamentado, obviamente, né? Só que nunca vai passar de 24 horas, né? Então isso nunca vai passar.
Bom, essa suspensão já havia, né? E hoje nós temos uma limitação de 24 horas, ou seja, a Justiça Eleitoral vai poder mandar suspender, e isso vai depender da gravidade daquela acusação, daquela publicação, e não vai poder passar de 24 horas. Tá? Isso é fato, está aí no 57 aí, tá? Bom, muito bem. Mais uma alteração, o TSE regulamentará, obviamente, os 57, os dois 57, né? Este e este aqui. Então, são situações em que irão sofrer, obviamente, algumas observações via resolução do TSE. Artigo 58 fala assim: a partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta do candidato, partido, coligação, ainda que de forma indireta, com o conceito, imagem, enfim. Então, a partir de agora, estamos falando do direito de resposta. Muita atenção, vocês que irão trabalhar com o direito de resposta, ó, começa a partir da convenção e não do registro, tá? O direito de resposta começa mesmo sem o candidato se tornar um candidato de verdade, ou seja, com seu registro de candidatura aprovado e publicado pelo juiz eleitoral, pelo TRE, enfim, TSE, né, pela Justiça Eleitoral. O direito de resposta começa a partir da escolha do candidato na convenção. É o que diz o artigo 58, tá? Muito bem. Passamos. Diz assim, ó, enfim, o parágrafo 3º fala assim: observação ainda as seguintes, né, no caso do pedido de resposta, e aí alteração em 2009 do artigo 4º, em propaganda eleitoral na internet, né, e aí vem a novidade trazida pelo artigo 17. Franco, por que tu está colocando coisa que não mudou? Porque não adianta eu trazer para você a linha A, eu tenho que trazer para você da onde que saiu a linha A. A linha A saiu do inciso 4º, que saiu do parágrafo 3º, que saiu do artigo 58. É por isso que eu estou colocando para você, entendeu? Então, mudou a linha A, aí coloca a linha A solta das patas ali, sem saber de onde saiu. Então, a linha A do inciso 4º, do parágrafo 3º do artigo 58, tá? E aí estamos falando do direito de resposta. O que mudou do direito de resposta? Mudou que, quando o assunto é direito de resposta na internet, diz a linha A: deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta em até 48 horas, tá? Após a decisão, né? E deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento. Olha só, se aquela mídia foi impulsionada e feriu e ele perdeu o direito de resposta, então ele deverá pagar também para publicar o direito de resposta. Joia? De conteúdo eventualmente previsto no artigo 57C. Né? E o mesmo veículo, ou seja, sempre no mesmo veículo, tá? Na verdade, o que nós temos aqui? A inclusão do impulsionamento, né? Já tinha essa previsão, obviamente, mas assim, se eu autorizo hoje a mídia digital paga, né? E no transcorrer dessa propaganda eleitoral na internet paga, surge um direito de resposta, eu também tenho que impulsionar aquele direito de resposta, ou seja, mais do que justo, né? A linha A simplesmente vai trazer essa novidade para nós, mais nada. Bom, então é bom que tu não faça erro, não cometa erro, né? Ofensas aí nessas publicações da internet impulsionadas. Tu vai ter que pagar também o direito de resposta. Finalizando, nós temos aqui o artigo 93A da Lei das Eleições, né? Tudo isso que eu falei até agora é só da Lei das Eleições, tá? Enfim, fala assim, ó, o TSE, no período de compreendido de 1º de abril a 30 de julho, aqui está a tal da publicidade na propaganda, ó, da propaganda institucional. Nós já falamos dela sobre a propaganda institucional, né, nesse bloco. E aí, assim, em 2015 ela surgiu, em 2017 ela sofreu uma alteração. Qual é a alteração, Franco? Aqui nós temos uma inclusão dos jovens e da população negra, né, da comunidade negra. Ou seja, para que serve a propaganda institucional? Ela é de responsabilidade do TSE, ela vai de 1º de abril a 30 de julho, somente nos anos eleitorais, ou seja, de 1º de abril, exatamente, 1º de abril, a
30 de julho, tá? Nesse caso de 2018, né? Porque é ano eleitoral. Num torno de 5 minutos por dia, né? 5 minutos por dia. Contínuos ou não, requisitados, obviamente, as emissoras de rádio, a propaganda institucional, e que vai falar sobre o assunto mulher nas eleições e hoje a questão dos jovens e da população negra, tá? Antigamente, ou seja, lá em 2015, né, nós tínhamos apenas a participação feminina. Hoje nós temos incluído na propaganda institucional feita pelo TSE, de responsabilidade do TSE, a questão que envolve a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política, tá? É isso aqui que houve, é isso aqui que alterou, digamos assim, de 2015 para cá. Então, se tu vai fazer concurso aí, tu vai prestar atenção. Nós temos a propaganda institucional desde 2015 e agora ela serve tanto para incentivar a participação feminina quanto a questão dos jovens e da comunidade negra, tá? Então, 5 minutinhos por dia, do dia 1º de abril a 30 de junho, e 30 de julho, né? E nós temos aí, sobre a responsabilidade do TSE, é uma propaganda que não é eleitoral nem partidária, uma propaganda institucional de responsabilidade, repito, do TSE, tá? Beleza? E mais para o finalzinho da campanha, nós temos também uma nova entrada do TSE, mas aí mais para falar sobre o pleito que será, o pleito que ocorrerá, né? Explicando onde tem urna, onde não tem, explicando as situações de compra de voto, né? Enfim, sempre tem essas campanhas, só que tu não observa, mas faz um esforço e esse ano tu vai observar aí, ano que vem, né? 2018, falando um pouquinho sobre a propaganda institucional, beleza? Houve uma alteração, está na tela para você, né? Bem definido, e eu quero que tu não esqueça mais essa orientação. Bom, passamos então para o artigo 99, que diz simplesmente o seguinte: as emissoras de rádio e TV terão direito de compensação fiscal. Beleza, isso é verdade, ainda permanece, né? A compensação fiscal, por isso que eu dizia assim, a propaganda do horário gratuito, de programa horário eleitoral gratuito, não é tão gratuito assim. As emissoras ganham, né, a título de compensação fiscal. E essa compensação fiscal, só para reafirmar, né, nós temos aqui a aplicação tanto nos plebiscitos quanto nas propagandas num possível referendo, tá? Enfim, aqui é o seguinte, moçada, eu só retirei a questão da propaganda partidária, que antigamente nós tínhamos a aplicação da compensação fiscal para a propaganda partidária, a propaganda eleitoral e as propagandas quando for fazer um plebiscito ou um referendo. Hoje não existe mais a propaganda partidária, então eu alterei o parágrafo 1º do 99, tá? Então, para ficar bem claro para você, propaganda eleitoral ainda existe, né, no rádio e na TV, o programa eleitoral gratuito existe, há a compensação, obviamente, para as emissoras, e a propaganda partidária, aquela que não acontece no ano eleitoral, aquela que é de responsabilidade do partido, ela não existe mais a partir de 2018, tá? Logo, não há que se falar em compensação fiscal e esse valor foi remetido, então, para formar o cômputo do montante do fundo eleitoral. Olha só que beleza. Bom, enfim, eu tenho basicamente 1 hora de conversa, um assunto mais longo, porque assim, toda e qualquer mini reforma, de fato, o assunto que mais se altera é a propaganda, né? E aqui não foi diferente. Então, em questão de 1 hora, eu tentei resumir para você o que se alterou, o que deixou de alterar, a minha preocupação no que tange algumas propagandas. As multas, então, estão aí para serem aplicadas, muito cuidado com isso, tá? Obviamente que nós não falamos aqui sobre de todas as propagandas, né? Eu só falei, repito, daquilo que alterou, tá? Então, propaganda paga na internet, propaganda que não pode ser paga no rádio e na TV, então isso ainda permanece. A questão da proibição de forma geral, né, de propaganda na rua, bens públicos e privados,
exceto aquela situação que envolve os bens privados, né? Que é o adesivo plástico nas janelas, né? Até meio metro quadrado, é isso que é possível hoje. E as tais bandeirolas, né? As bandeiras que tu vai verificar isso durante a rua, durante a eleição, presas aí das 6 às 22 horas e deverão ser retiradas, tá? Enfim, um basicão aqui do que alterou no assunto propaganda eleitoral, tá? Alterou também a propaganda institucional, alteramos aí, extinguimos a propaganda partidária, quer dizer, assuntos importantes para serem discutidos aí no ano da eleição, beleza? Se tu tá com dúvida, e provavelmente vai estar, né? Comenta, vou colocar, tenho o maior prazer até de repente fazer um vídeo novo só sobre a tua dúvida. Entre em contato conosco, aí temos as redes sociais para isso, né? E tenho o maior prazer aí de orientar, seja para concurso, seja para a campanha em si, tá certo? O maior prazer mesmo, porque direito eleitoral deveria ser ensinado nas escolas nível ensino médio e não só para aqueles que irão se dedicar a essa labuta, né? Nem sequer o advogado que sai formado, e o bacharel em direito que sai formado em direito tem essa matéria na faculdade. Imagina o cidadão, tá? Então, tenho o maior prazer de disponibilizar esses vídeos para você. Compartilhe, fique à vontade. E na dúvida, manda um contato para nós aqui, tá certo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.